11. Da remoção. Artigo 43. A remoção, que se processará a pedido do funcionário ou ex officio, só poderá ser feita, inciso 1, de uma para outra repartição da mesma secretaria, inciso 2, de um para outro órgão da mesma repartição. Parágrafo único. A remoção só poderá ser feita respeitada a lotação de cada repartição. Artigo 44. A remoção, por permuta, será processada a requerimento de ambos os interessados, com anuência dos respectivos chefes e de acordo com o prescrito neste capítulo. Artigo 45. O funcionário não poderá ser removido ou transferido ex officio para cargo que deva exercer fora da localidade de sua residência no período de 6 meses, antes e até 3 meses após a data das eleições. Parágrafo único. Essa proibição vigorará no caso das eleições federais, estaduais ou municipais, isolada ou simultaneamente realizadas. Capítulo 12. Da posse. Artigo 46. Posse é o ato que investe o cidadão em cargo público. Artigo 47. São requisitos para a posse em cargo público. Inciso 1. Ser brasileiro. Inciso 2. Ter completado 18 anos de idade. Inciso 3. Estar em dia com as obrigações militares. Inciso 4. Estar no gozo dos direitos políticos. Inciso 5. Ter boa conduta. Inciso 6. Gozar de boa saúde, comprovada em inspeção realizada por órgão médico oficial do Estado, para provimento de cargo efetivo, ou mediante a apresentação de atestado de saúde ocupacional, expedido por médico registrado no Conselho Regional. Inciso 7. Possuir aptidão para o exercício do cargo. Inciso 8. Ter atendido às condições especiais prescritas para o cargo. Parágrafo único. A deficiência da capacidade física comprovadamente estacionária não será considerada impedimento para a caracterização da capacidade psíquica e somática a que se refere o item 6 desse artigo, desde que tal deficiência não impeça o desempenho normal das funções inerentes ao cargo de cujo provimento se trata. Artigo 48. São competentes para dar posse, inciso 1, os secretários de Estado, os diretores gerais, aos diretores ou chefes das repartições e aos funcionários que lhes são diretamente subordinados. Inciso 2. Os diretores gerais e os diretores ou chefes de repartição ou serviço, nos demais casos de acordo com o que dispuser o regulamento. Artigo 49. A posse verificar-se-á mediante assinatura de termo, em que o funcionário prometa cumprir fielmente os deveres do cargo. Parágrafo único. O termo será lavrado em livro próprio e assinado pela autoridade que der posse. Artigo 50. A posse poderá ser tomada por procuração quando se tratar de funcionário ausente do Estado, em comissão do governo ou em casos especiais a critério da autoridade competente. Artigo 51. A autoridade que der posse deverá verificar, sob pena de responsabilidade, se forem satisfeitas as condições estabelecidas em lei ou regulamento para a investidura no cargo. Artigo 52. A posse deverá verificar-se no prazo de 30 dias, contados da data da publicação do ato de provimento do cargo, no órgão oficial. Parágrafo 1º. O prazo fixado neste artigo poderá ser prorrogado por mais 30 dias, a requerimento do interessado. Parágrafo 2º. O prazo inicial para a posse do funcionário em férias ou licença será contado da data em que voltar ao serviço.
Parágrafo 3º. Se a posse não se der dentro do prazo, será tornado sem efeito o ato de provimento. Artigo 53. A contagem do prazo a que se refere o artigo anterior poderá ser suspensa nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Por até 120 dias, a critério do órgão médico oficial, a partir da data de apresentação do candidato junto ao referido órgão para perícia de sanidade e capacidade física, para fins de ingresso, sempre que a inspeção médica exigir essa providência. Inciso 2. Por 30 dias, mediante a interposição de recurso pelo candidato contra a decisão do órgão médico oficial. Parágrafo 1º. O prazo que se refere o inciso 1 desse artigo recomeçará a correr sempre que o candidato, sem motivo justificado, deixe de submeter-se aos exames médicos julgados necessários. Parágrafo 2º. A interposição de recurso a que se refere o inciso 2 desse artigo dar-se-á no prazo máximo de 5 dias a contar da data de decisão do órgão médico oficial. Artigo 54. O prazo a que se refere o artigo 52 para aquele que, antes de tomar posse, for incorporado às Forças Armadas, será contado a partir da data da desincorporação. Artigo 55. O funcionário efetivo nomeado para cargo em comissão fica dispensado, no ato da posse, da apresentação do atestado de que trata o inciso 6 do artigo 47 desta lei. Capítulo 13. Da fiança. Revogado. Capítulo 14. Do exercício. Artigo 55. O exercício é o ato pelo qual o funcionário assume as atribuições e responsabilidades do cargo. Parágrafo 1º. O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do funcionário. Parágrafo 2º. O início do exercício e as alterações que ocorrerem serão comunicados ao órgão competente pelo chefe da repartição ou serviço em que estiver lotado o funcionário. Artigo 58. Entende-se por lotação o número de funcionários de carreira e de cargos isolados que devam ter exercício em cada repartição ou serviço. Artigo 59. O chefe da repartição ou de serviço em que for lotado o funcionário é autoridade competente para dar-lhe exercício. Parágrafo único. É competente para dar exercício ao funcionário com sede no interior do Estado, autoridade a que mesmo estiver diretamente subordinado. Artigo 60. O exercício do cargo terá início dentro do prazo de 30 dias, contados, inciso 1, da data da posse, inciso 2, da data da publicação oficial do ato, no caso de remoção. Parágrafo 1º. Os prazos previstos neste artigo poderão ser prorrogados por 30 dias, a requerimento do interessado e a juízo da autoridade competente. Parágrafo 2º. No caso de remoção, o prazo para exercício de funcionário em férias ou em licença será contado da data em que voltar ao serviço. Parágrafo 3º. No interesse do serviço público, os prazos previstos neste artigo poderão ser reduzidos para determinados cargos. Parágrafo 4º. O funcionário que não entrar em exercício dentro do prazo será exonerado. Artigo 61. Em caso de mudança de sede, será concedido um período de trânsito, até 8 dias a contar do desligamento do funcionário. Artigo 62. O funcionário deverá apresentar ao órgão competente, logo após ter tomado posse e assumir o exercício, os elementos necessários à abertura do assentamento individual. Artigo 63. Salvo os casos previstos nesta lei, o funcionário que interromper o exercício por mais de 30 dias consecutivos
ficará sujeito à pena de demissão por abandono de cargo. Artigo 64. O funcionário deverá ter exercício na repartição em cuja lotação houver claro. Artigo 65. Nenhum funcionário poderá ter exercício em serviço ou repartição diferente daquela em que estiver lotado, salvo nos casos previstos nesta lei ou mediante autorização do governador. Artigo 66. Na hipótese de autorização do governador, o afastamento só será permitido com ou sem prejuízo de vencimentos para fim determinado e prazo certo. Parágrafo único. O afastamento sem prejuízo de vencimentos poderá ser condicionado ao reembolso das despesas efetuadas pelo órgão de origem, na forma a ser estabelecida em regulamento. Artigo 67. O afastamento do funcionário para ter exercício em entidades com as quais o Estado mantenha convênios reger-se-á pelas normas neste estabelecidas. Artigo 68. O funcionário poderá ausentar-se do Estado ou deslocar-se da respectiva sede de exercício para missão ou estudo de interesse do serviço público, mediante autorização expressa do governador. Artigo 68-A. O funcionário poderá afastar-se do Estado para atuar em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere, mediante autorização expressa do governador, com prejuízo dos vencimentos e demais vantagens do cargo. Artigo 69. Os afastamentos de funcionários para participação em congressos e outros certames culturais, técnicos ou científicos poderão ser autorizados pelo governador na forma estabelecida em regulamento. Artigo 70. O servidor preso em flagrante, preventiva ou temporariamente, ou pronunciado, será considerado afastado do exercício do cargo, com prejuízo da remuneração, até a condenação ou absolvição transitada em julgado. Parágrafo 1º. Estando o servidor licenciado, sem prejuízo de uma remuneração, será considerada cessada a licença na data em que o servidor for recolhido à prisão. Parágrafo 2º. Se o servidor for, ao final do processo judicial, condenado, o afastamento sem remuneração perdurará até o cumprimento total da pena, em regime fechado ou semiaberto, salvo na hipótese em que a decisão condenatória determinar a perda do cargo público. Artigo 71. As autoridades competentes determinarão o afastamento imediato do trabalho do funcionário que apresente indícios de lesões orgânicas ou funcionais causadas por raios-x ou substâncias radioativas, podendo atribuir-lhe, conforme o caso, tarefas sem risco de radiação ou conceder-lhe licença ex officio na forma do artigo 194 e seguintes. Artigo 72. O funcionário, quando no desempenho do mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado de seu cargo com prejuízo do vencimento ou remuneração. Artigo 73. O exercício do mandato de prefeito ou de vereador, quando remunerado, determinará o afastamento do funcionário, com a faculdade de opção entre os subsídios do mandato e os vencimentos ou a remuneração do cargo, inclusive vantagens pecuniárias, ainda que não incorporadas. Parágrafo único. O disposto nesse artigo aplica-se igualmente à hipótese de nomeação de prefeito. Artigo 74. Quando não remunerada a vereança, o afastamento somente ocorrerá nos dias de sessão e desde que o início das sessões da Câmara coincida com o horário normal de trabalho a que estiver sujeito o funcionário. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista nesse artigo, o afastamento se dará sem prejuízo de vencimentos e vantagens,
ainda que não incorporadas do respectivo cargo. Parágrafo 2º. É vedada a remoção ou transferência do funcionário durante o exercício do mandato. Artigo 75. O funcionário devidamente autorizado pelo governador poderá afastar-se do cargo para participar de provas de competições desportivas, dentro ou fora do Estado. Parágrafo 1º. O afastamento de que trata este artigo será precedido de requisição justificada do órgão competente. Parágrafo 2º. O funcionário será afastado por prazo certo, nas seguintes condições. Inciso 1. Sem prejuízo do vencimento ou remuneração, quando representar o Brasil ou o Estado em competições desportivas oficiais. Inciso 2. Com prejuízo do vencimento ou remuneração em quaisquer outros casos.